Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e ficção científica chamado Equals. Alerta de spoilers a seguir. Em uma utopia futurista distópica, uma comunidade prospera porque não há violência e crime. Todos têm o seu papel a desempenhar em seu modo de vida pacífico. As pessoas são rotuladas como membros e estão todas sob o governo de uma administração chamada O Coletivo. Silas é um cidadão comum. Ele acorda em seu quarto e assim que sai, a cama se integra perfeitamente dentro das paredes. Então ele continua sua rotina diária de tomar banho, colocando seu uniforme branco simples e bebendo um líquido no café da manhã. Outros membros perambulam pela pacata cidade. Ninguém fala, simplesmente passam uns pelos outros enquanto se dirigem para seus trabalhos. Um vídeo aparece nas paredes, lembrando as pessoas para relatarem comportamentos suspeitos. Podemos ver que a sociedade promove fortemente a negatividade em relação às emoções. Um sorriso fraco, um rosto descontente ou um tremor de mãos já é motivo de prisão. Apesar da opressão, os membros são dóceis e vivem em um tipo de ditadura com a qual eles concordam e apoiam. Em uma estação de trem, uma multidão de membros passa por um portão. Então ocorre uma troca educada entre Silas e uma mulher. Seu perfil mostra que ele é um ilustrador que trabalha para a empresa Atmos. Silas entra no trem sentado em frente a uma tela. O coletivo transmite uma mensagem de cautela, declarando sintomas de uma doença chamada SOS, ou a Síndrome de Switched On. Esta doença restaura as emoções reprimidas, mas Silas ignora o aviso e continua assistindo às notícias. Esta doença sugere que algo poderia mudar em breve na vida de Silas. Na Atmos, ele trabalha em sua arte digital enquanto ouve um documentário sobre a Grande Guerra. A guerra trouxe a divisão entre o coletivo e um lugar chamado A Península. A Península é uma comunidade menos desenvolvida e mais caótica, porque as emoções dos seus membros não foram suprimidas. Durante uma reunião, uma funcionária chamada Nia sugere mudar os detalhes de um projeto no qual eles estão trabalhando. Mais tarde naquele dia, os empregados trabalham lado a lado, mas com um espaço significativo de distância. Duas funcionárias fofocam sobre uma colega de trabalho que acabou de voltar da concepção. O método tradicional de reprodução não é praticado no coletivo. As mulheres só podem fazer inseminação artificial. Como podemos ver, o coletivo tem meios extremos para proibir que as pessoas sintam uma conexão pelas outras. Mesmo na reprodução, existem protocolos que inibem a tentação de intimidade física. Eles vivem a vida sem o toque de outro ser humano, sem a tensão acumulada e a maravilha que é criar uma vida. Em seguida, Silas pergunta onde eles planejam ver a próxima aterrissagem das espaçonaves. No caminho para casa, Silas vê um casal doente escoltado por policiais. Ele entra em seu quarto e seleciona a opção de comer. Então, um balcão desliza para fora junto com o seu armário. Silas come a sua refeição pré-preparada e faz a sua diversão noturna resolvendo quebra-cabeças. A vista de fora mostra seus vizinhos tendo uma rotina semelhante. No dia seguinte, Silas observa as notícias do casal doente. Eles serão enviados a uma instalação de neuropatia emocional defeituosa, para supressão emocional porque estão infectados. O coletivo pede a cooperação dos seus membros para relatarem às pessoas que mostrarem sinais de SOS. Enquanto Silas trabalha duro, um funcionário cai no chão atrás dele. De repente, Nia silenciosamente expressa sua frustração e Silas percebe que na festa de observação, todos os usuários da Atmos observam atentamente a aterrissagem da nave especial. Todos, exceto Silas, se concentram na exibição, mas ele não consegue tirar os olhos de Nia. Ao longo do tempo, ele contempla se a sua intuição é ou não verdadeira, mas ele também começa a sentir emoções. Dentro do seu cérebro há uma reação de hormônios que é completamente estranha a ele, e agora ele tem a opção de lutar ou aceitar isso. Podemos ver que Silas está lentamente recuperando a capacidade de sentir. Ele não tem a menor ideia de como reagir a isto, pois está experimentando esse sentimento pela primeira vez. De volta para casa, Silas come ansiosamente o seu jantar. Suas mordidas diminuem enquanto ele pensa em Nia, e até mesmo seu quebra-cabeças noturno é dispensado. Em sua casa, Silas sonha que está na beira de um prédio, e quando está prestes a cair, acorda assustado e desorientado, correndo direto para uma parede. No dia seguinte, Silas vê um hematoma na própria testa. Em um centro de saúde, Silas vê uma mulher chorando ao ver um vídeo sobre SOS. Ele descobre que existem 4 estágios do SOS, e que a doença se torna mais perigosa a cada estágio. O homem ao seu lado, Jonas, pergunta em que estágio Silas está, e ele responde que está apenas fazendo um check-up para ficar seguro.
Jonas também tem SOS, e ele está atualmente no estágio 2. No consultório médico, Silas compartilha o pesadelo que teve. Então, o médico testa o seu sangue para a doença, mostrando imediatamente que deu positivo. Silas se preocupa em ser enviado a uma instalação DEM, mas o médico lhe assegura que eles estão trabalhando na cura. As emoções normais de um ser humano são projetadas para assustá-lo e pressioná-lo a relatar imediatamente a sua condição. A propaganda do coletivo efetivamente implanta na mente de uma pessoa que algo está errado com ela. Podemos notar que há aqui uma ironia clara. O coletivo é supostamente incapaz de mostrar emoções, mas tem medo da doença. O scan de Silas mostra que ele tem SOS estágio 1. No escritório, um colega de trabalho pergunta por que ele tem um curativo. Para evitar a discriminação, Silas mente e ele diz que se machucou em uma aula de Tai Chi. Eles duvidam dele, mas Nia apoia suas mentiras. Isto provavelmente confirma as suspeitas de Silas sobre Nia. Agora que ela tentou defendê-lo, é provável que ela tenha a doença também. Durante a hora do almoço, Nia prende uma abelha. Enquanto ela explica como uma abelha voa, Silas não pode deixar de olhar para o seu lindo rosto. Mais tarde, Silas pega seus medicamentos em um centro de saúde e, de volta para casa, ele assiste a um vídeo instrutivo feito para os membros infectados com SOS. Silas encontra a razão genética da sua doença, seu gene que suprime a emoção e a enxurrada de falhas humanas não funciona bem, causando-lhe um comportamento diferente. Somente um comprimido inibidor pode atrasar a sua inevitável transferência para uma instalação DEM, até que uma cura seja descoberta. Durante o dia seguinte, Silas experimenta os efeitos prejudiciais da doença. Primeiro, ele pode sentir ansiedade, perda de foco e depressão. Em seguida, ele adquire sensibilidade à luz. Depois, há uma diminuição na produtividade que irá piorar e, por fim, levar ao último estágio, onde os infectados sofrerão uma morte sem dor. De longe, Silas segue Nia e ela não percebe. Em seguida, ela entra em seus aposentos e Silas perde a sua chance de confrontá-la. Em seu quarto, Silas decide parar de tomar as pílulas inibidoras. A doença está rapidamente tomando conta de Silas. Não é o seu catalisador e, por algum motivo, ela fascina Silas. É como uma necessidade biológica, um impulso primordial ou simplesmente a sua primeira paixonite. No dia seguinte, Silas se aproxima de Nia e pede que ela verifique o seu trabalho. Ele trocou com um colega de trabalho para que ele tenha uma razão para interagir com ela. Nia percebe o seu comportamento estranho e concorda em rever o seu trabalho. Enquanto ela olha para um desenho de outro planeta, Silas experimenta um sentimento alienígena ao olhar para os lábios flexíveis e a pele de porcelana de Nia. Nia dá o seu feedback e Silas sai satisfeito. Tarde da noite, Silas entra no escritório vazio. Ele abre a mesa de trabalho de Nia e escuta as suas gravações de voz. Silas absorve cada tom e articulação e segue até a sua cama e sonhos. Outra reunião ocorre e Silas derrama sua bebida. Então uma colega de trabalho devolve os óculos que ele deixou cair, revelando seu segredo para a equipe. Silas finalmente admite a sua doença, assegurando aos seus colegas que não é contagiosa. Nia lidera a decisão de Silas de se separar do grupo. Para que Silas se sinta melhor, eles lhe dão os seus pensamentos positivos e orações. Silas agora se senta em um canto distante de todos os outros. A discriminação contra as pessoas com a doença. Eles são vistos como membros menos eficazes e o público saudável não percebem o quão errado eles os tratam. Como eles não sentem nada, não há espaço para empatia e compreensão, apenas eficiência e superioridade, ou pelo menos é nisso que eles acreditam. Seu turno termina e Silas continua a perseguir Nia. De repente, ela aparece atrás dele, ameaçando denunciá-lo se ele não parar. Silas acusa Nia de ter a doença, mas ela nega. Então ele diz que se ela não tivesse infectada, ela já teria denunciado. No dia seguinte, Silas e Nia interagem como se nada tivesse acontecido. Durante o almoço, ela olha para um Silas solitário, e ela faz o possível para evitar qualquer interação com ele, mesmo durante a reunião. Mais tarde naquele dia, os dois estão sozinhos no escritório, mas Nia sai com medo da tensão. Silas a segue até o banheiro, entrando na banca em que ela está. Os dois ficam cara a cara, não familiarizados com o que estão sentindo. Silas toca suas mãos trêmulas e o seu rosto trêmulo. Nia se inclina para dentro e eles sentem o calor do abraço um do outro. Nia admite que ela está infectada há mais de um ano. Ela se sentiu sozinha e assustada, mas usou isso para se controlar. Ainda assim, há um enorme medo de ser pega. Nia diz que eles não podem ficar juntos, pois ela quer resistir à cura. No dia seguinte, Nia se mistura com os seus colegas de trabalho, mas o seu coração e a sua mente se agitam para Silas.
Os dois estão sozinhos mais uma vez e Silas lhe pede para encontrá-lo. Nia está relutante em continuar, mas os desejos carnais de Silas se recusam a desistir. Eles tocam partes que nunca tocaram antes e o medo de serem pegos fortalece seus sentimentos. A banca do banheiro torna-se sua fuga do mundo exterior. Cada olhar e momento proibido os empurra para experimentar seus sentimentos. A primeira confissão, a primeira pessoa com quem eles podem ser eles mesmos, e o primeiro ombro em que podem se apoiar, chorar e rir. Através do desenvolvimento de uma compreensão mais profunda um do outro, eles também compreendem mais sobre si mesmos. A complexidade, as imperfeições e a necessidade de companheirismo de um ser humano. Um dia, seu gerente interrompe o momento. Ele pergunta se Silas já pensou em se matar, e Silas diz que vai considerar isso quando chegar ao próximo estágio da doença. Ao saírem, o gerente pergunta por que a mesa de Nia está ligada. Ele sabe que Silas tem bisbilhotado as coisas dela. Depois de outro dia de trabalho, Silas está relutante em seguir Nia até o banheiro. Ela espera por ele, mas ele não aparece, com medo do seu gerente. Mais tarde, eles falam sobre o gerente ter notado seu comportamento estranho. Nia propõe terminar a relação deles, mas Silas não suporta ver Nia no trabalho todos os dias e não estar com ela. Então ele planeja se demitir da Atmos e trabalhar em outro lugar. Em sua casa, Nia tem um colapso nervoso. Na manhã seguinte, Silas acorda com um humor sombrio. Ele vai trabalhar e se demite. Ele atribui a mudança de carreira ao seu desejo de trabalhar em um ambiente onde a sua doença não incomodará os outros. Depois de algum tempo, Nia encontra o substituto de Silas, Dominique. Enquanto isso, Silas começa a trabalhar em um santuário ecológico. Enquanto a equipe está almoçando, Nia não pode deixar de se irritar com as declarações pretensiosas de Dominique. Em sua unidade, ela segura a xícara de Silas e depois se senta no chuveiro, sentindo falta do toque do seu amor. Nia agora depende da conexão deles. Tendo adquirido uma relação tão especial apenas para que ela fosse retirada dela com a mesma rapidez, ela sofreu um impacto brutal em sua saúde mental. Como ela ligou todas as suas emoções reprimidas, ela não pode simplesmente desligá-las assim. Silas sente o mesmo, então ele se aventura a libertar a sua mente. Ele encontra Jonas, que acompanha Silas em sua caminhada. Silas se abre sobre o seu relacionamento com Nia. Jonas também se abre, pois ele também tinha uma conexão com uma mulher, mas a história de amor dos dois se tornou trágica. Jonas lhe diz que Nia pertence a um grupo chamado Escondidos. Eles são pessoas autodiagnosticadas infectadas, que combatem a doença sem drogas. Jonas então o convida para um grupo de apoio e Silas aceita. De volta a Atmos, Dominique pede a Nia que lhe mostre um artigo que ele possa ilustrar. Nia, com os seus olhos cansados, pede a ele que espere, agradecendo-lhe pela paciência. Enquanto isso, Silas vai secretamente à reunião do grupo de apoio e Jonas o apresenta a todos. Um homem compartilha seus medos sobre as instalações do DEM e Silas pergunta o que acontece lá dentro. Bess o informa que metade das pessoas que entram no DEM se suicidam e a outra metade é reprimida e forçada a se submeter a um tratamento que suprime as emoções. Bess também é uma escondida como Nia. Como médica, Bess supervisiona as mortes por misericórdia. Ela não interfere. Em vez disso, ela acompanha os infectados, deixando-os saber que eles não estão sozinhos. A maioria do grupo quer voltar a não sentir nada, pois as emoções tornam a sua vida miserável. Mas Silas pensa profundamente sobre essa perspectiva. Ele então se aproxima da sua porta, e lá está Nia. Silas tenta acalmar a frustrada Nia. Eles fazem amor apaixonadamente, lembrando do toque um do outro. Depois da experiência proibida, os dois falam de amor. No início, eles temiam o sentimento, mas com o tempo cultivaram essa conexão. Então eles prometem não ficar mais separados. De dia, eles vão agir como estranhos, mas à noite vão ficar juntos. Como parceiros no crime, o casal está disposto a arriscar a sua vida na utopia por uma vida que realmente vale a pena viver. Agora que eles encontraram a beleza de ter alguém para cuidar, o antigo mundo cinzento e depressivo está repleto de cores brilhantes. Durante os próximos dias, eles agem como um casal em particular. Eles saem em encontros secretos e conhecem um ao outro. Eles compartilham a comida, o chuveiro, sonhos e paixões. Silas deixa de tomar os seus medicamentos, pois o amor de Nia é a única droga que ele precisa. Enquanto isso, Nia retorna ao seu antigo eu, desempenhando de forma exemplar o seu trabalho. Mesmo após o reencontro, Silas continua desejando não esconder o seu amor do mundo, mas Nia não se importa com isso, ela só quer estar com ele. Em seu caminho para o trabalho, membros e oficiais de segurança rodeiam uma apresentação. O coletivo encontrou uma cura para a doença, impedindo que a doença se espalhasse.
Apesar da descoberta, Silas e Nia estão com medo de não sentir novamente e temem perder um ao outro. Nenhum dos dois quer a cura. Em seguida, Silas leva Nia para o grupo de apoio, informando-os que eles planejam fugir para a península. Eles tentam mudar de ideia, mas o seu amor um pelo outro é inabalável. Em uma tentativa final de influenciá-los, Bess conta a história de um homem que foi para a península, que ela supõe ter morrido. Isso não convence o casal e Jonas concorda em ajudá-los. Se houver alguma esperança de que eles possam ficar juntos, Silas e Nia vão arriscar tudo por isso. Apesar do perigo na península, eles farão com que tudo funcione. Mesmo que estejam cansados e famintos, o amor vai mantê-los vivos. O desejo de amor e companheirismo de uma pessoa é incrível. Mesmo diante da morte em potencial, Nia e Silas escolhem o amor em vez de viver no paraíso. No dia seguinte, Jonas compartilha secretamente os detalhes do voo do casal. Ele então deseja boa sorte a Silas. De volta à casa de Silas, eles falam sobre o plano. Eles têm 3 dias até a fuga e estão com os nervos à flor da pele. Eles têm medo de falhar porque não querem perder a companhia um do outro. Nia se aproxima do portão para ser escaneada. De repente, um alarme dispara e um oficial de segurança se aproxima dela. No santuário, Nia informa Silas que está sendo convocada para o serviço de concepção. Mas Silas assegura a ela que o médico irá apenas diagnosticá-la e aconselhá-la a obter a cura. Eles então planejam se encontrar depois da consulta. No consultório médico, o médico testa o sangue de Nia. Ela pergunta ao médico se ela tem a doença e, para sua surpresa, o médico lhe diz que ela está grávida. Esta informação é provavelmente uma das experiências mais surreais para Nia. Ela não só tem o amor, mas também é uma das poucas gravidezes naturais em muito tempo. Em seguida, Silas caminha ansiosamente para encontrá-la, mas quando ele entra no centro de saúde, vê os oficiais de segurança levando Nia embora. Nia está agora nas instalações do DEM, contida e derrotada. Enquanto isso, Silas descobre por que eles levaram Nia. Um homem conta a situação a Jonas, e ele espera lá fora para se encontrar com Silas. Jonas entrará em contato com Bess para tentar tirar Nia de lá. Sentindo-se inquieto, Silas não pode simplesmente sentar e não fazer nada. No entanto, Jonas pede a ele que se acalme e confie nele. Em sua casa, Silas espera ansiosamente. A manhã chega e Silas sai vestindo seu velho uniforme. Enquanto isso, Bess liberta Nia. Ela empurra para um quarto onde Jonas e os seus colegas o esperam. Enquanto Nia se veste, Bess a informa que trocará de lugar com uma mulher que recentemente se matou. Então eles inserem uma ferramenta no braço de Nia, mudando a sua identidade, e antes de sair ela agradece a Bess. Nia corre para a estação, passando pelos portões com facilidade. Enquanto isso, Jonas e o grupo se deparam com policiais. Ao sair do elevador, eles são confrontados por um membro vacinado do grupo de apoio, que os denunciou. Nia chega ao apartamento de Silas, mas ele não está em casa. Silas saiu porque viu as notícias de Jonas e a prisão do grupo. Ele corre para as instalações do DEM para perguntar a uma porteira sobre Nia, e ela lhe diz que ela morreu. Silas está incrédulo e chora em desespero. Enquanto isso, Nia fica cansada de esperar por ele. Ela percorre o santuário para procurá-lo, mas é em vão. Uma decisão infeliz causou dor desnecessária para Silas e ansiedade para Nia. Ele acha que o amor da sua vida se foi, mas ela está a uma mera viagem de trem. O desespero que ele sente pode fazê-lo fazer algo do qual ele se arrependerá. Um clássico dilema de Romeu e Julieta. Na Atmos, Silas sobe os telhados. Assim como seu sonho anterior, ele fica no limite, mas não se afasta. O desespero cresce quando Nia retorna à unidade. A noite chega e Silas também. Eles se reúnem e Silas fica sem palavras. Não por alívio, mas porque ele percebe o grave erro que cometeu. Agora, Silas tem 5 horas até não sentir mais nada. Nia não quer aceitar a realidade, pedindo a Silas que lute contra a cura. Ela ainda planeja fugir. As horas passam e Silas começa a perder as emoções. Ele pede a Nia que ainda o ame, mesmo que ele mude. Amanhã chega e Nia vê Silas e pergunta se ele ainda a ama. Ele se lembra do amor que eles compartilharam, mas os sentimentos desapareceram. Apesar disso, eles ainda vão para a península. Em uma escada rolante, Nia olha para Silas sem emoção que está na frente dela. No trem, eles se sentam silenciosamente como os estranhos que um dia já foram. Nia chora enquanto se lembra dos seus momentos íntimos. De repente, Silas se aproxima. As poucas horas que eles passaram juntos tentando combater a perda de emoções de Silas não foi nada comparado com a vida que eles terão para recuperar o amor que perderam. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.